Salve nação! Galera, temos aqui esse corte pós-jogo do Linha de Passe da ESPN Brasil. Cara, o Flamengo deu show, 6-0 no Juventude. Que espetáculo, cara. Deu gosto de ver, galera. Vamos ver aqui então o Linha de Passe. Deixa o like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho. Quero dar os créditos para a ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Vamos lá. O Flamengo se movimenta, a dinâmica de movimentação do Flamengo, segundo gol, é muito fácil de ver, porque o Michael recebe a bola e mexe com a linha de defesa do Juventude. O Arrascaeta sai do meio para fora, leva um marcador junto. A bola passa pelo Gerson. Com o Gerson e Arrascaeta bem por dentro, é muito difícil o Flamengo não ir bem ofensivamente. E aí o Gerson acha o passe para o Plata. Então, a movimentação com bola funciona, a movimentação sem bola funciona, o passe do Gerson para entrar funciona, a finalização do Plata funciona. Isso tudo é combinado. Não é simplesmente porque estava passando alguém ali e toma a bola. E aí você faz 3, vira com 6. E aí tudo pode dar certo. E tudo dá certo porque o Flamengo sabe por onde ele ataca. A própria bola do primeiro gol, ela não acontece por acaso. Aí você vai desbloqueando ali algumas questões, né? Antigamente não estava dando certo jogar no Maracanã, semana passada. Hoje, outra mobilização, outra intensidade, outra movimentação, placar aberto. O Juventude chega com 3 homens ali para achar que vai dominar o meio campo. Felipe Luiz vem, Pulgar, Gerson, quem tinha mais ali? O Alan e o Arrascaeta, os 4 meio de campo. Então ele já domina o meio de campo. Mas aí também não consegue controlar a lateral, porque tem Michel de um lado, tem o Wesley passando. Aí quando tenta bloquear o Michel por dentro, tem Alexandre passando, depois acaba se machucando. E Gerson e Arrascaeta se mexendo muito. Inferno, então, né, cara? Isso é trabalho pensado pelo plano de jogo do Felipe Luiz. Então dá para puxar também para o lado dele. E quando já estava tudo caminhando muito bem, 4-0, tudo muito bem, porque o Flamengo não desacelerou, ele começa a segurar, porque tem clássico no final de semana que vem já tem semana de Libertadores de novo, você precisa fazer resultado na Libertadores, porque você teve aquele tropeço que não estava no script, e você troca, aí é a cereja do bolo, são 2 cerejas do bolo, que é o Pedro voltando, o Pedro fazendo gol, até quando perde o pênalti, pega o rebote, então tudo deu muito certo para o Flamengo, não é algo aleatório, porque o futebol às vezes é assim, não, o futebol às vezes você consegue explicar a maneira como o Felipe entendeu o que era meio de campo do Juventude, como os jogadores se movimentam, como o passe entra, como a movimentação acontece, como o Plata finaliza, como o Arrascaeta joga mais uma vez muito bem. Agora, o Gerson, que talvez você não vá puxar ele para falar de fazer gol, talvez você não vai falar exatamente de todas as assistências, talvez você vai falar muito do Pedro, do Arrascaeta, de quem fez o gol, da bola aérea. Agora o Gerson volta a jogar o que a gente estava acompanhando em início de temporada. Dita a todo momento, a hora que o Flamengo segura, a hora que o Flamengo atravessa, a hora que ele puxa a marcação, a hora que ele chega para receber quando o Arrascaeta puxa alguém. Então, é muito interessante. E quando... É igual o acidente de avião. O Flamengo não tropeça para o Central Córdoba por um motivo só. O Flamengo também não atropela, né, o Juventude por um motivo só. São muitas boas peças encaixadas. Aí você está falando só para finalizar de Wesley, um bom treinador, Gerson, Arrascaeta, Plata para finalizar, Michael segurando a bola para prender a defesa, Arrascaeta se movimentando, Pedro entra para finalizar. Então, é muita coisa boa, é muito bom valor em campo, são muitos bons valores em campo. É pouco provável que isso não dê certo quando a engrenagem estiver bem azeitada, como no jogo de hoje. Uma boa sequência agora de 2 jogos, assim, com boas, mais do que isso, né, Pró? 2 boas atuações. Contra o Grêmio já podia ter sido goleado. Sim. Contra o Grêmio já poderia ter sido goleado, 2-0 ficou barato, né? Agora a goleada acontece. E tem, acho que, um fator interessantíssimo nesse Flamengo também, além do futebol, do trabalho do Felipe, questão física, né? O Flamengo, ele negociou ali em dado momento, como lembra o Pedro, porque realmente tem uma sequência, tem clássico, não vai poder poupar muito num clássico, depois tem um jogo importante semana que vem, mas ainda assim, na maior parte do jogo, com muita intensidade, né? É um time que não abre o bico, né, Will? Boa noite para você, para os companheiros, para todos e todas que nos assistem. No nosso dia a dia, a gente encontra muita gente na rua que tem uma frase padrão, né? Fala bem lá do meu time. Que todos nós já ouvimos. Eu poucas vezes estive tão à vontade para falar bem de um time como hoje. Você falou das individualidades, eu elegeria o time como a peça principal desse espetáculo que o Flamengo deu. Você falou em couvert, estão cobrando caro pelo couvert. Então mesmo, no meio do jogo a galera pediu, baixa o ingresso. Você tinha 2 setores do Maracanã, um fechado e o outro vazio. Para esse time que está jogando essa bola e para esse treinador que merece... complicado, esquisito. Preços aí de 80 a 500 reais hoje, hein? Independentemente disso... Cara, absurdo, né? A diretoria do Flamengo tem que rever isso aí, cara. A torcida tá fazendo protesto e eles não estão respeitando a torcida. E a torcida tá certo, cara. Tá muito caro o ingresso. Que isso? Ô, diretoria, acordem. Hoje valeu
cada tostão. Esse time funciona como um organismo, que é o que a gente cobra de todo time do país. Ele contraria certas lógicas, como aquela de que nenhum time consegue ser intenso os 90 minutos, hoje 100 minutos no futebol. Esse time estava marcando com a mesma seriedade quando ganhava de 5, antes do pênalti. As substituições dão uma amostra disso, né? Volta com o Luiz Araújo no lugar do Pulgar, ganhando de 3. Depois você tem Pedro entrando no lugar do Arrascaeta. Você ainda entra o Cebolinha. Só não foi mais porque o Michael perde um gol imperdível no primeiro tempo. Verdade. É uma atuação assim que beira a perfeição, e eu estou indo além daquela questão da nota artística, que foi uma expressão cunhada pelo próprio Felipe Luiz depois dos 2-0 sobre o Vasco, no Carioca. Acho que foi o Jorge Jesus o primeiro que falou isso, né? De nota artística, né? Isso, e o Felipe Luiz resgatou aquela questão da nota artística, mas para além da nota artística, são artistas operários. Esse é o sonho de todo mundo que pratica futebol. Eu, quando era criança, jogava com um primo meu, que ele jogava muito bem, mas ele não tinha essa entrega, esse empenho. Eu falava assim, poxa, se esse cara tivesse a força de vontade que eu tenho, que eu sempre fui um grosso de bola, né? Por isso fui pro gol. E o Flamengo do Felipe Luiz se aproxima disso, porque entre as coisas que o Felipe Luiz assumidamente diz copiar das coisas boas, o que ele copia do Jorge Jesus é essa intensidade durante todo um jogo. Aquele time de 2019, eu nunca vou esquecer um jogo que o Flamengo já estava goleando o Goiás de 5 e continuava chutando bola até o apito final do árbitro. Isso está acontecendo com essa equipe, independentemente do adversário. A gente vai analisar aqui outras vitórias de outros clubes contra adversários mais pesados, no caso o Palmeiras contra o Internacional. O torcedor do Palmeiras pode estar bem empolgado também, com as 2 últimas exibições, hein? Promissoras. É certo que o Juventude hoje foi um sparring, mas tem muita gente que pega sparring, inclusive por estar enfrentando um sparring, relaxa. Esse time do Flamengo não relaxa nunca. Então hoje realmente foi uma exibição com ingredientes muito especiais, né? A volta do Pedro fazendo gol, esse rapaz ficou praticamente um ano fora do futebol, 200 e tantos dias. Tudo isso é muito importante. Esse campeonato começa realmente com as equipes que a gente imagina sejam as favoritas na frente, Palmeiras e Flamengo. Exatamente. Agora, até para... Pode falar do jogo, já, mas até para a gente já começar a esbarrar nesse personagem aí, o Pedro, né? Cara, a gente vê um Pedro fisicamente bem, né? Porque quando volta, sempre... E a gente vai falar daqui a pouco de um jogador que vai e volta, que é o Neymar. O Pedro é mais jovem, evidentemente. Mas volta, a gente sempre fica, pô, será que vai voltar do mesmo jeito? Será que vai encaixar logo? Será que fisicamente já vai corresponder? Acho que está um pouquinho acima das expectativas já esse Pedro, hein, Jean? Tudo bem? Tudo bem, boa noite, William, boa noite para todo mundo. Sem dúvida, acho que primeira coisa, assim, que no Flamengo não tem aquela ânsia do cara voltar antes da hora, de você apressar a volta, porque a gente está falando de um time que hoje, por exemplo, tirou do banco de reservas o Pedro, o Cebolinha, o Luiz Araújo, o Ayrton Lucas. Que time pode se dar o luxo de fazer isso? Poucos. Portanto, você não precisa forçar a barra para o Pedro entrar logo. Você pode fazer com que o jogador volte no momento em que ele pode estar pronto, está apto para voltar. Agora, o Pedro hoje ele acaba sendo uma cereja no bolo, né? Do que foi a atuação como um todo. Porque óbvio que é muito legal a gente ver o que o Flamengo fez hoje, porque foi uma atuação irrepreensível. Mas ninguém pode cobrar isso, nem do Flamengo, nem de ninguém. Ninguém pode cobrar que no futebol, como o futebol brasileiro, com o calendário que tem, alguém tem a intensidade que o Flamengo teve por 90 minutos. Sinceramente, se o Flamengo faz 3-0 no primeiro tempo e no segundo baixa um pouquinho a marcha, tudo bem. Você tem que falar, cara, eu entendo, tá de boa, porque... Vem o Vasco, Vem o Vasco, vem Libertadores, vem um calendário alucinante até o final da temporada. Então, assim, a gente também, na questão da cobrança de intensidade, que é algo hoje muito comum, né? Se cobrar intensidade, mas nem parece que estava jogando um clássico, nem parece que estava jogando uma final. Acho que, assim, obviamente existem contextos em que você tem que cobrar isso. Em outros, você tem que compreender, porque o Flamengo atropelou de um jeito o Juventude. Já foi um espetáculo tão grande o primeiro tempo, porque o primeiro tempo foi 3, mas podia já ter sido 4, 5. Com todo o respeito à Juventude, sabe o que parecia?
Parecia aqueles jogos em que o time principal vai, sabe, comecinho de temporada, aí você chama ali o Sub-17 para brincar, ou o time da cidade do interior que você tá... E aí você fala, bom, vamos lá. Só que ao contrário do que em geral as grandes equipes fazem nesses contextos, o Flamengo estava com fome. O Flamengo queria um gol atrás do outro, queria gol o tempo todo. Fez o primeiro, fez o segundo, fez o terceiro, continuou brigando. E claro que as mudanças no segundo tempo fazem com que quem entre queira o gol tanto quanto ou mais. Você mantém o nível lá em cima. É óbvio, até porque a disputa é muito intensa pelas vagas de titular. Tudo bem, ninguém vai discutir que o Arrascaeta vai ser titular desse time. Aí não tem muita briga. De resto, assim, eu acho que tem 2, 3 nomes que você não vai discutir, mas tem uma disputa que, assim, se você baixa o teu nível, né, técnico ou físico, ou o que quer que seja, por 3, 4 jogos... Cara, assim, ok, o Gerson hoje é indiscutível, mas o que eu tô querendo dizer é que se um jogador, qualquer um deles, né, ou até o próprio Arrascaeta, baixa o nível de jogo por 4, 5 partidas, cara, você vai ter um no banco ali seco para entrar com uma qualidade absurda. Então, acho que isso também ajuda o Flamengo a ter essa postura que ele teve hoje durante 90 minutos. Mas, repito, é legal demais de ver, mas não pode ser cobrado que um time jogue assim o tempo todo, porque não dá, é inviável. Foi feito para não funcionar. Quer citar um exemplo para como é feito para não funcionar? E outro jogo, a gente vai falar daqui, só para aproveitar o momento. Você acha que pode uma tabela? Hoje é quarta-feira. O Palmeiras vai jogar em Porto Alegre e depois sai para jogar em Fortaleza no final de semana, 2 saídas, uma para o sul do Brasil, outra para o Nordeste. Você acha que isso tinha alguém tomando conta na hora que fez isso? Isso é super aleatório. Isso não se faz. Você equilibra um pouco, dá para fazer. São 10 jogos, são 20 times. Você fala assim, peraí, gente, não vai dar para botar um time em Porto Alegre na quarta e em Fortaleza. Tanto que ele nem faz, se fosse em casa, ele vai jogar em casa. Tá bom, ele volta e joga. Não, ele volta para viajar outra vez. E depois vai para Bolívia. Isso só mostra. E vai para Bolívia. Aí não é jurisprudência da CBF. Tia Leila comprou um avião, né? Vai comprar o quê, né? Já que não dá para arrumar o calendário, comprou um avião, né? Então, cara, assim, é a loucura. Eu concordo plenamente com a gente pega esses momentos e a gente, acha demais. Mas acreditar que você possa jogar 80 vezes no ano assim, não dá. Daria se a gente tivesse um cuidado maior, um pouquinho de amor pelo futebol. É porque isso interfere diretamente na qualidade. Só que qualidade, a falta dela, não traz derrota, derruba treinador, cria uma série de crises aí. Né? Que o Flamengo, sim, quando você põe o Pedro para jogar do banco, você começa a colocar o Cebolinha, você tem uma diferença aí. O que eu queria acrescentar no jogo, o que o Felipe Luiz tem, primeiro que eu acho que ele não precisava, ele como treinador, não precisa copiar nada de Jorge Jesus. Esse cara foi formado como treinador, assim, no melhor cenário possível. Com os caras mais variados. Então, e por ser um bom observador e já tinha essa ideia na cabeça, tudo que ele absorvia ao longo da carreira, de uma determinada etapa, era pensando assim, como é que eu vou usar isso aqui no dia que eu for treinador? Se me permite a maldade, e que bom que ele não absorveu só as ideias do Simeone. Pois que é um ótimo treinador, mas que é um ótimo treinador. Mas hoje ele não concordasse. Exato, muito. Hoje a prova é isso. Ele responde isso no final de semana, né? Pergunta de que fonte ele bebe, ele fala várias. Porque é o seguinte, ele com as ideias do Simeone não conseguiria ser treinador do Flamengo. Claro. Não, imagina. Isso não cabe no Flamengo. Você não consegue pegar o Flamengo e fazer jogar daquele jeito. Por mais resultado que você consiga, favorável, colocar o Flamengo para jogar num sistema defensivo dessa forma. Ele prefere se defender com a bola no pé. É um outro formato. Mas o que diferencia o Flamengo de outras equipes, até o que a gente vai citar aqui, é o seguinte, encontrar os encaixes dentro de campo. Sim, muita gente consegue fazer. Quem é que se dá melhor com quem? Qual é a formação do trio? Tipo o Ramon Dias. Ele encontrou. Desenvolver os setores, aí não é para todo mundo. O Flamengo tem os setores desenvolvidos. Quando você olha o Wesley no lado do campo, ele não é só o Wesley, não é assim só. Wesley, vai lá e faz o que você quiser. Claro, é claro que o jogo é dinâmico
Você não tem uma régua, um compasso na cabeça, porque o treinador estabeleceu, e você, agora o que eu faço, o que combinamos neste momento? Não é assim que funciona o futebol. Sim. Mas existem situações, saídas, que são montadas para você ter facilidade, para você aproveitar toda a sua superioridade técnica pensada a partir do banco. Senão não precisa ter treinador. Porque assim, o futebol brasileiro ficou muito dividido nos últimos anos. Assim, os treinadores são super valorizados, não precisa tanto deles. Cara, se não precisa, não derruba tanto. Se eles caem na proporção que caem, são derrubados, é porque eles são importantes. Sim. Então a gente tem que ter um pouco de coerência. Ou eles são, ou eles não são. Se eles não são, deixa aí o seu treinador que está perdendo, vai ficando aí. Então, cara, o Flamengo tem, com o Felipe Luiz. Então, isso é legal de ver. E com esse movimento aí, com essa movimentação, porque, só para encerrar, quando você tem a bola, você tem a posse gigante que tem, você tem que ter o passe. Sem passe, bom passe, você não tem posse, porque você vai perder a bola. Então você tem que ter, para ter a posse, você tem que ter o passe. Para ter o passe, você tem que ter o movimento. Senão ele fica marcado. Quando você tem o movimento, você cria a situação de gol. Esse é o Flamengo. Hoje contra o Juventude. Tomara que fique assim. Principalmente na Libertadores, que contra o Central Córdoba foi... O Flamengo precisa reproduzir na legal. Libertadores o que ele está fazendo no Campeonato nada legal Brasileiro. aquele jogo. Galera, eu tô feliz demais, cara. Que atuação de gala. O Flamengo deu aula de futebol hoje. Rapaziada, cara, eu tô rindo à toa, cara. Vou trazer muito vídeo aqui no canal, no outro canal, nos 3 canais, hein, galera? Fute React, no canal Marcos Flá e no canal Marcos Flá React. Então inscreva-se em todos os canais nossos aí, se você ainda não é inscrito em todos, tá bom? Vamos ver aqui as notas, cara. Nota 10 pra todo mundo, né? Não é possível que alguém não deu 10 pra todo mundo. Tô brincando, galera. Vamos ver aqui as atuações do Mengão. Arrascaeta e Danilo e Pedro são os melhores em goleada. Vamos ver aqui o ranking de atuação. O Rossi nem precisava ter ido pro jogo, nem sujou a roupa, né? 7.9 pro Rossi, não fez nada no jogo. Ai, cara, que legal. Wesley, 8.7, galera. Danilo, 9.1, marcou o gol dele. Caramba, joga demais, né? Vocês viram os passes que o Danilo dá? Cara, não erra nada, velho. O cara é um monstro. Léo Pereira, 8.6. Deixa eu conferir meu áudio aqui, tá legal? Tá. Alexandro saiu lesionado, né? 8.2. Sentiu um incômodo na coxa e saiu aos 37 minutos do primeiro tempo, quando o Fla já vencia por 3-0. Flamengo, quando bateu ali 22 minutos do primeiro tempo, já tava 3-0, cara. Ayrton Lucas, que entrou aqui no lugar do Alexandro, 7.7. Eric Pulgar, 8.7. Joga demais. Luiz Araújo, 7.8. Alan, 8.1. Gerson, 8.9. Arrascaeta, 10. Ô, seus infelizes, vocês têm que dar nota 10 pro Arrascaeta. 9.7, cara. Nota 10, cara. 2 assistências e um belo gol. Pedro, 9.5, marcou 2 gols. É isso aí, o Pedro é muito bom, cara. O único defeito do Pedro é a cobrança de pênalti. Ele não sabe bater pênalti, mas ainda bem que ele fez um rebote, né? Plata, 8.9. Bruno Henrique, 7.3, entrou já aos 34 minutos do segundo tempo e foi aplaudido pela torcida. Tão pouco tocou na bola, faz parte. Michael, 8.1, galera. Everton Cebolinha, 7.8. Felipe Luiz, nota 20. 1 milhão, nota 1000. 9.6 é um caramba. O treinador dá show, dá espetáculo. 6-0 no adversário e não tem uma nota 10, cara. O que é preciso para ter uma nota 10 aqui? Fazer 20-0? 9.6, uma vergonha essa nota. Dou nota 10. Vocês viram como que eu tô feliz, cara? A minha única crítica hoje é para a diretoria do Flamengo que, cara, eles não estão sabendo lidar com os preços dos ingressos. Tá um absurdo, cara. Tá muito caro. Tá 50% mais caro do que no ano passado. Essa inflação nossa, 50%, cara, a inflação não é isso, cara. Isso daí tá um exagero. Tem que abaixar o preço desses ingressos para lotar o Maracanã. A nossa torcida é gigante, só que tá caro, né? Protestaram e eu apoio o protesto aí da torcida. Tem que abaixar o preço. Tá muito caro. Mas eu tô feliz, cara. Valeu, galera. Tamo junto. Saudações rubro-negras. Fui.